Estão prontos para a palavra? Amém. Vamos lá. Quero falar sobre oração, a importância de orar. Jesus disse que precisamos orar para não cair em tentação. Em algumas vezes, em alguns versículos, em algumas versões, Jesus diz assim: ore para não entrar em tentação. A Bíblia diz que nós devemos orar o tempo todo. Então, oração é a doutrina, é uma das doutrinas fundamentais na vida da igreja. E eu quero falar hoje sobre o poder da oração, ok? Hoje e domingo que vem, ok? Então, se você quer crescer nessa matéria, se programar o ano inteiro para viver uma vida mais intensa de oração, então vale a pena você prestar atenção, deixar a palavra entrar no teu coração, deixar o Espírito edificar você. Então, por gentileza, né, desliga aí o Facebook, o WhatsApp, ok? Preste atenção na palavra. É palavra poderosa, é uma palavra tremenda, ok? Não deixe essa palavra se perder. Receba a palavra no teu espírito e ela vai frutificar. Amém? Glória a Deus. Então, o poder da oração, e hoje eu quero falar com você sobre o importunar, o poder da importunação. Quero fazer de você um importuno, ok? Fazer alguém que insiste, alguém que incomoda os céus. Amém? Vamos aprender isso? Semana que vem eu quero falar sobre o poder do acordo na oração, ok? O poder de orar juntos e o poder do acordo que nós encontramos, o poder que há no importunar e o poder que há na oração de acordo. E vamos alcançar resultados melhores, vamos alcançar vitórias tremendas através da oração. Amém, queridos? Olha o que Jesus diz no livro de Lucas, no capítulo 11. Então Jesus lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite, ok? À meia-noite, já está dormindo, tranquilinho, já está ali, né, se desligando. Eu não sei qual é o horário que você dorme, eu não consigo dormir antes da meia-noite, então eu me coloco nessa situação, sei lá, deitadinho, preparando para dormir, né? E a Bíblia diz que de repente um amigo bate à tua porta. Pense no estrago que ele vai fazer. Suponho que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães. Versículo 6. Me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Pode ir passando, tá? E o que estiver dentro da casa, responda: não me incomode. O que você veio fazer uma hora dessa? A porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados e não posso me levantar e dar o que me pede. Versículo 8. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, grave isso, embora ele não se levante por ser seu amigo, ok? Mas por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Amém? Glória a Deus. Versículo 9 diz assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Conta a história que 2 garotinhos foram passar o final de ano na casa da avó. Uma avó muito chique, muito elegante, e uma avó com posses. Eu não sei você quando era criança, mas eu gostava de passar final de ano na casa da avó. Reunia todo mundo, fazer bagunça, os primos, todo mundo passava o Natal na casa da avó, via a família inteira. E esses 2 garotos foram passar Natal, final de ano, na casa da avó. Era uma família cristã e eles tinham o hábito de, antes de dormir, fazer as suas orações. E o quarto dos garotos, ok, a janela dava de frente com a janela do quarto da vovó, que estava dormindo já era tarde, e eles foram orar. O primeiro orou agradecendo a Deus pelo dia, obrigado Senhor pelo dia, pela comida, obrigado pelos amigos, em nome de Jesus, amém. Aí foi a vez do outro, o outro levantou, puxou o fôlego, foi bem na janela do quarto e começou: Senhor, obrigado por tudo, Senhor.
E Senhor, eu quero te pedir, dá-me a minha bicicleta, Senhor. Eu quero aquela bicicleta de manobra, aquela bicicleta tal, da marca tal, dá-me, Senhor. O rapaz levantou, o irmão dele levantou, tá louco, rapaz, tá surdo, tá maluco, que griteiro é esse? Pensa que Deus é surdo? Ele olhou para o irmão dele e falou, Deus não é surdo, mas a avó é. Moral da história, esse garoto sabia como influenciar a sua avó, sabia como alcançar resultados e alcançar os desejos do coração diante da sua avó. Amém, queridos? Veja bem, duas formas. Charles Finney, ele nos conta nos seus escritos sobre avivamento, um grande avivalista dos séculos passados, ele diz que há duas formas de ter um grande avivamento. Primeiro, é influenciar os homens. Segundo, precisamos influenciar a Deus, aprender a influenciar a Deus. Queridos, nós podemos influenciar o coração de Deus. Existe em nós, dom de Deus, uma capacidade que Deus colocou em nós, de influenciarmos, de poder tocar no seu coração, de poder movê-lo. Podemos mover o coração de Deus, amém? Quantos creem nisso? Eu e você podemos movimentar o céu, podemos mover o coração de Deus, podemos provocar mudanças no coração de Deus. Aleluia! Que tremendo isso, que maravilhoso! O Smith Wigglesworth, um grande avivalista do século passado, um homem de muitas curas, muitos milagres, muitas ressurreições de mortos, um homem que impactou a sua geração. Ele disse em um dos seus livros, se Deus não se move, eu movo ele. Olha que tremendo, olha que ousadia de um homem que conseguia movimentar o coração de Deus, atrair o coração de Deus. A igreja, queridos, em toda a história que nós temos da igreja do Senhor Jesus Cristo, a base dela é a oração. É oração. Você vai para o livro de Atos, você vai encontrar a igreja orando em vários momentos, principalmente no início, quando ela orou para que o Espírito Santo viesse sobre ela. E a Bíblia diz que depois que eles oraram, o Espírito Santo veio e encheu todos eles. A oração atraiu o poder do céu sobre a vida deles. Nós vemos os discípulos, os apóstolos agora, aliás, na escolha, na orientação, eles viviam em jejum e em oração. É um fundamento da igreja. Ah, pastor, mas oração, será que precisamos orar? A Bíblia nos ensina que a igreja, ela foi sustentada através da oração. Quantas histórias nós temos no livro de Atos, da igreja se reunir para orar, para que Deus operasse com livramento de morte na vida dos apóstolos, na vida de alguns irmãos. A Bíblia diz que um momento em que a igreja estava orando, um anjo foi até o cárcere, na prisão, tirou Pedro de dentro da prisão, sem ninguém ver, sem ninguém saber, sem ninguém perceber. Pedro como se passasse pelas grades do cárcere e saísse na rua a ponto de nenhum guarda ver, porque a igreja estava orando. A oração provoca milagres, meu irmão. Oração é uma chave que acessa o mundo espiritual e traz as verdades do Espírito, do reino do Espírito, para o mundo natural. Precisamos entender que Deus é um Deus que se move. Queridos, você pode, ouça isso, você pode mudar uma decisão de Deus. Uau! Amém? Nós temos vários exemplos. Nós temos casos, por exemplo, de Moisés. Um dia Deus acordava e dizia, vou destruir Israel. E Moisés falava, Deus não destrói não. Moisés se colocava entre o povo e Deus. E Moisés, um homem como você, um homem como eu, um homem falho, um homem sujeito às mesmas paixões. Ele orava e Deus mudava o conceito, Deus mudava as suas decisões. Olha que tremendo. Você pode mover o coração de Deus. Olha que história tremenda da história do rei Ezequias, que está no livro de Isaías. Vamos ver esse texto, vale a pena lermos esse texto. Isaías 38 nos conta a história de um rei. Naqueles dias Ezequias, um grande rei, um grande referencial na história de Israel, ficou doente à beira da morte, pronto para morrer. O diagnóstico médico é o seguinte: você tem poucos dias de vida. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor,
Deus falando, queridos. Profeta, quem é o profeta? Ele representa Deus. O profeta, ele é o microfone de Deus, equalizador do som de Deus. Deus fala e o profeta reproduz o som, ok? Filho de Amós foi visitá-lo e ele disse: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Você vai morrer, Ezequias, não tem mais jeito. Deus está falando, ok? Sim ou não? Deus tomou uma decisão, acabou teus dias, você vai morrer. Por quê? Você não vai se recuperar. Essa doença vai te matar. Versículo 2, Ezequias virou o rosto para a parede e fez o quê? O que Ezequias fez, meu irmão? O que ele fez? Orou. Olha que tremendo. Ezequias virou o rosto. Volta lá 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 3. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Uma oração de abrir o coração. Você já fez um tipo de oração dessa? Né? Não aguento mais, está difícil, Deus, tem misericórdia. Versículo 4. Então a palavra do Senhor veio. O que Deus falou para Ezequias momentos antes? Você vai morrer. Era a decisão. O veredito já tinha sido dado. Você vai morrer. Ok? Versículo 4, 5. Vá dizer a Ezequias, o profeta, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi o quê? Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Então acrescentarei a você 15 anos a mais de vida. Deus mudou a decisão dele. Deus mudou de opinião. Deus mudou o seu pensamento, porque um homem orou. Meu irmão, a tua oração tem poder para mover o coração de Deus. É importante nós entendermos isso. Aprender a mover o coração de Deus. Nós precisamos quebrar alguns paradigmas, ok? Precisamos mudar algumas formas de pensar. Por exemplo, nós precisamos entender como que funciona a mente de Deus, para podermos fazer orações mais eficazes. Quando nós entramos no contexto de Lucas 11, vamos voltar para Lucas 11, no capítulo 1, onde Jesus orava. Jesus estava orando. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Jesus era um homem de oração. Por que Jesus orava tanto? Nós temos várias situações em que Jesus estava orando. Aqui Jesus estava orando e chamou a atenção dos seus discípulos. E os seus discípulos, quando ele terminou de orar, lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar. Poxa, deixa nós aprendermos a orar como você. Você ora tão bonito, sua oração é tão forte. Ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. João, aquele que veio antes de Jesus e que criou os seus discípulos e foi de muita importância, ele tinha um método de oração. E João tinha uma escola de oração que ensinava os seus discípulos. Veja o versículo 2. Ele disse: quando vocês orarem, digam. E aqui Jesus começa a falar a oração que nós temos aí, famosa, é uma oração universal. Alguns dizem que é até uma oração para todas as religiões, ok? Que é a oração do Pai Nosso. Agora, ouçam esse detalhe. Os discípulos viam Jesus orando, e eles queriam aprender a orar, e eles perguntaram: nos ensine como João ensinou. É provável, há uma grande possibilidade, que a oração do Pai Nosso era a oração que João ensinou os seus discípulos. Era uma oração que se fazia comumente no discipulado de João. E Jesus, como João disse, Jesus começa a dizer: vocês querem aprender como João orava, como João ensinava? Então orem isso: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Vamos continuando o texto. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Versículo 5. Então lhes disse. Primeiro Jesus fala a oração, que era uma oração comum. Primeiro Jesus cita, olha, a oração do Pai Nosso. E nós temos várias explicações sobre a oração do Pai Nosso.
ok? Começar a oração com adoração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome. Comece a oração com adoração, comece a oração com arrependimento, com petição. Existem várias escolas de oração que trazem vários ensinos e ensinos aprofundados em cima da oração conhecida como a oração do Pai Nosso. Mas percebam isso, Jesus, ele cita uma oração, ele cita um exemplo de oração, mas quando ele começa a ensinar sobre oração, ele conta uma parábola. Ele termina a oração, e ele não diz, é assim que devem orar. Esse é o modelo. Ele termina a oração do Pai Nosso de citar, e ele começa uma parábola. Ele começa a citar uma parábola. E todas as vezes que Jesus cita uma parábola, Jesus quer trazer um ensino espiritual para uma mente natural. Todas as vezes que você se deparar com uma parábola na Bíblia, saiba que tem grandes segredos contidos nessa parábola. E a oração que Jesus começa a ensinar um princípio, que é o princípio do importunar. Vocês querem orar? Vocês querem orar como eu oro? Vocês querem aprender a orar? Então, volta o texto. E aí ele vai para o versículo 5. Suponham que um de vocês tem um amigo. Veja o versículo 6. O 7, desculpe. Pode ser o 7. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhes dar o que me pede. E aí Jesus traça, no versículo 8, ele fecha com um grande ensino. Veja o versículo 8. Eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo. Jesus trabalha duas condições para você ter uma resposta de oração. Primeiro, você pode obter uma oração por ser amigo. Amigo. E parece que Jesus está dizendo, por ser amigo, por ser íntimo, por ter alguns privilégios, por ter alguns acessos, pode ser que você não consiga. Não, eu e Deus, chegadão dele. É só eu bater, a porta vai abrir. Jesus está falando, pode ser que como amigo, você não consiga. Mas ele diz assim, mas se você importunar, se você insistir, ele vai dar tudo o que você precisa. Ensina-nos a orar, Jesus, diz os discípulos, como João. Jesus diz, olha, eu tenho um mistério aqui para vocês. E o mistério é o seguinte, vocês têm que insistir em oração. Você tem que ter uma vida focada em oração. Segura aí, vamos avançando. Sabe qual é o grande desafio de muitos crentes a respeito da oração? É porque eles ficam presos no si. No si. Se for da vontade, se for do teu querer, se for a hora, se for o tempo. E nós ficamos muito presos nesse se for. Passa a ser uma condição para obter o meu resultado. E às vezes nós vamos com muita delicadeza para Deus, se for da tua vontade, quem sabe, se for o tempo certo, quem sabe, se for do teu querer, quem sabe. Esse se tem nos atrapalhado em muito em alcançar resultados diante de Deus. E precisamos aprender a romper com os paradigmas. Quando você coloca o se, quando que eu trabalho se for da vontade de Deus? Existem coisas que são da vontade de Deus e que não vai fugir do controle dele. Por exemplo, Isaías diz assim que os pensamentos de Deus são mais altos que os teus pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os seus caminhos. Então, algumas coisas como o propósito de Deus para as nossas vidas, está no comando dele, na sua soberania, no seu poderio. E não vai fugir do controle. Existe uma predestinação em nós, existe uma predestinação em Cristo. A Bíblia diz que nós somos predestinados a sermos conforme Cristo. E isso é a vontade dele. E todas as vezes que essa vontade tem que prevalecer, Deus assume a soberania e ele vai fazer com que o propósito se cumpra.
Existe o propósito de Deus. Deus, a Bíblia diz que Ele sabe os dias da sua vida. A Bíblia diz que Deus sabe o final dos seus dias. Ele consegue ver toda a tua realidade. E dentro dessa visão macro que Deus tem da sua vida, Ele é soberano. E Ele vai assumir o controle, sim. E Ele vai ter o domínio. E posso orar ao contrário, posso orar para que eu faça a minha vontade. Deus fala, não, a minha vontade é essa. Eu tenho algumas experiências. Por exemplo, no início do meu ministério, início da minha carreira, recém-casado, estávamos com a filha, a Elissa, a filha do meio, recém-nascida, ok? E a gente tentando conquistar um espaço, fazendo faculdade. E eu me lembro que eu precisava de um estágio. Eu precisava. Porque o estágio representava um sustento, representava uma segurança para a minha casa. E eu tinha um professor na faculdade chamado Keith Rogers. Ele era um galês, mais de quase 30 anos no Brasil, e ainda não tinha perdido o sotaque. Ele olhava para mim e falava assim, minha filho, né? E ele dizia, eu querer você trabalhando comigo, né? Ele falava, rapaz, 30 anos de Brasil não libertou do sotaque. Mas um homem de Deus, com um coraçãozão, e ele pastoreava uma igreja, aqui na região, e um dia ele olhou para mim e disse, eu querer você trabalhar comigo. E eu falei, amém, vou trabalhar com o senhor então. E ele me levou para essa igreja com a intenção de me oferecer um estágio remunerado. E isso ia ser tremendo, isso ia ser tudo que nós precisávamos. E nessa altura do campeonato, já não havia mais condições de nós ficarmos juntos. Então a Rosângela já tinha voltado para Guarapuava, morar com meus pais, porque eu estava tentando aqui sobreviver e conseguir um sustento. E nós ficamos ali trabalhando nessa igreja, e essa é uma igreja da linha mais conservadora, então todas as decisões dessa igreja precisavam ser feitas por assembleia. Então ia para a assembleia e todos votavam a favor ou contra a uma decisão que tinha que ser tomada. E chegou o dia que eles iam lançar para a assembleia se a igreja iria me chamar ou me contratar para ser o estagiário. Eles me mandaram eu sair e eles fecharam as portas e foram para a eleição. Fizeram a eleição, 3 se levantaram dizendo, eu não quero ele, acho que não é ideal, não é para ser, não entendo, não concordo. 3 pessoas foram contra. Mas mesmo assim, foi levantado o questionamento por que eles eram contra. E aí os 3 se converteram a mim e falaram, então tá bom, desse jeito, deixa o menino aí, o menino é bom, vamos ficar com ele então. Então, terminou a assembleia com unanimidade, certo? Todos concordaram. E eu ali aflito, esperando a Rosângela, em outras cidades, nós esperávamos aquela resposta. E eu entrei, me mandaram chamar, entrei feliz da vida, né? Sabendo que todo o ambiente era propício para mim. O pastor Kitcher olhou, minha filha, vem cá. E ele me contou essa história, todos foram unânimes, concordaram com você. Mas eu te digo, eu não quero você aqui. Eu falei, ficou louco. Você está maluco, rapaz? Você não sabe o que está acontecendo. Não é de Deus, sinto no meu espírito que você não tem que ficar aqui. Vai embora, Deus tem outros caminhos para você. Já passou por uma situação dessa? Aquilo era um finalzinho, era início de noite, finalzinho de tarde. O chão abriu. Era a única esperança que nós tínhamos. Passei para um telefone, liguei, a Rosângela estava esperando, falei, e aí? Eu falei, não deu certo. Desliguei o telefone, uma angústia, um peso, não sabia para onde ir, querido, não tinha onde morar, se você tem ideia. Sentei no ponto de ônibus, fiquei ali, passou o ônibus, passou o outro, o motorista abria, olhava para mim com a cara, né, dizia, esse está feio, fechava, ia embora, passou todos os ônibus, que secou, acabou as linhas, já era madrugada, eu estava de favor na casa de um amigo, fomos para lá, fui para lá, enfim, um impacto, um baque, uma luta, uma dificuldade, conseguimos sobreviver a esse impacto, fomos se ajeitando e tal, passou alguns meses, fui convidado para fazer o bendito estágio numa outra igreja, que foi a cidade de Rio Branco do Sul, onde ali Deus confirmou nosso ministério, nos honrou bastante, nos usou poderosamente, confirmou tudo aquilo que Ele tinha para nós. Mas perceba isso que aconteceu, não passou 2 meses,
depois que o pastor tinha dito para mim, Deus não quer que você fique aqui, eu fiquei revoltado com Deus, fiquei revoltado com aquele pastor, falei, vocês não sabem nada, vocês não sabem ouvir Deus, eu é que sei ouvir. 2 meses, aquela igreja sofreu uma divisão terrível, que causou um estrago naquela denominação, que se eu tivesse lá, tinha acabado com o meu ministério, tinha me atrapalhado todos os planos que Deus tinha para a minha vida. Quando está em jogo o propósito de Deus para a sua vida, Ele é soberano e Ele assume todo o comando da tua história. Aí é se for da sua vontade. Aí essa oração funciona nesse sentido. Tiago, no capítulo 4, versículo 13, vamos ler o texto. Diz assim, vocês estão aí, igreja? Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Veja o versículo 14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, vocês não têm o domínio do tempo, vocês não têm a força para a decisão, que é a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Versículo 15, ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser. Quanto ao destino, quanto ao propósito geral de Deus para a sua vida, é Ele que manda, meu irmão. É Ele que comanda. E não adianta você orar, Deus, eu quero que o Senhor mate ele, porque eu não aguento mais esse casamento, em nome de Jesus. Eu falei, essa oração não tem poder não. Essa oração Ele é soberano. E Ele não vai matar, Ele vai fazer viver mais 15 anos ainda. Cuidado com essa oração. Então, em propósitos eternos, Deus é soberano, amém? Consegue entender isso? Deus é soberano. E Tiago está dizendo, aí a vontade dele é soberana. Por exemplo, Jesus, quando estava ali na angústia de morte, indo para a cruz, momentos antes de ser crucificado, ele fez uma oração, Deus, afasta de mim esse cálice. Eu quero me livrar disso, eu quero sair daqui. Mas seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade, me tire daqui. Mas se for da tua vontade, que eu enfrente esse desafio. O propósito eterno de Deus, Ele é soberano. Amém? Agora, quando é que eu posso entrar com a minha oração e mudar o coração de Deus? É quando eu entendo, ok? Que essa situação está dentro do propósito de Deus para a minha vida e ela precisa ser mudada. Deixa eu contar uma outra história. Agora, eu já havia sido ordenado ao ministério, e nós estávamos iniciando o nosso ministério ali na cidade, começando um ministério de glória, Deus salvando vidas, milagres, transformação, vindo um grande avivamento na cidade, nessa época que nós estávamos vivendo, mas de repente, querido, tudo secou, o céu fechou, e o público começou a ir embora. E eu me lembro que eu tinha promovido um evento com um irmãozinho, que ele tinha se libertado do problema do homossexualismo, estava vivendo uma nova vida, e ele ia trazer um testemunho tremendo, era tremendo o testemunho dele, e eu levei ele para um culto, e não foi ninguém, tinha uma meia dúzia de gato pingado. E o irmão, muito considerado, ia contar a sua história, eu estava envergonhado, porque ninguém tinha vindo para o evento. E eu estava ali meio angustiado, e veio um irmãozinho abençoado, sabe aqueles irmãozinhos abençoados, olhou para mim, chegou, sentou do meu lado e falou, ih, você está feio, hein, tua popularidade está em zero, hein, ó, ninguém vem na tua igreja. É o irmão do diabo esse aí, né? Pense no irmãozinho abençoado, querido. E eu me lembro que aquilo me causou uma indignação, aquilo me causou uma ira. Eu falei, chega, essa situação tem que mudar. Eu bati na perna do irmãozinho e falei, o irmão que estava convidado para fazer a pregação, ia assumir o comando, eu falei, irmão, me perdoe, mas segura a onda aí que agora é comigo o negócio. Eu me levantei naquela hora, assumi a liderança do evento, e comecei a pregar, e levantei a igreja para um momento de oração. E querida, aquela noite nós oramos de uma maneira tão ousada, tão intrépida,
Eu me lembro que eu coloquei irmãos para empurrar paredes. Falava, empurra essa parede, irmão. O outro naquela outra. O outro, nas 4 paredes do templo, eu colocava irmão para empurrar as paredes. Empurra essa parede. E diz que nós vamos crescer. E diz que nós vamos ampliar. E diz que nós vamos avançar. E diz que nós vamos crescer. E os irmãozinhos ali suando. Empurra mais, irmão. Está empurrando fraco. Empurra. Né? Uma irmã chegou, pastor, eu senti que a parede se moveu. Eu falei, é de Deus. Se moveu mesmo. E o outro dizia, eu senti o chão tremer, pastor. Eu falei, tremeu mesmo, e é isso mesmo. E fizemos um barulho, fizemos um estrondo naquela noite, repreendemos demônio, repreendemos desânimo, repreendemos palavra negativa, fizemos uma batalha como nunca havia sido feito antes. E aquele marasmo, aquela dificuldade, o povo seco, um povo sem fé. Querido, não passou um ano. Depois daquele dia, nós já estávamos fazendo 2 cultos naquele local, porque já não cabia de gente. E não se passou mais um ano depois disso, nós já estávamos indo para um outro lugar, 4 vezes maior, porque não cabia mais. Mudamos as situações, mudamos as circunstâncias, entendemos o propósito que Deus tinha para aquela obra, então assumimos o comando e começamos a fazer orações para mudar o ambiente, para influenciar o mundo espiritual. Vocês estão aí, igreja? Querido, você precisa olhar para o ambiente e entender que você pode mudar o ambiente, você pode mudar as circunstâncias. Essa semana um empresário veio me procurar, porque dizendo que estava difícil, a coisa não anda, a coisa está apertada, e ele perguntando, pedindo conselho, o que eu faço, pastor? E eu fui respondendo, ele fez outra pergunta, fui respondendo, fez uma terceira pergunta, fui respondendo, chegou a 4ª pergunta, ele falou, mas isso é espiritual, pastor? Eu falei, agora vamos conversar então sobre questões espirituais. Ele falou, era aí que eu queria chegar. E nós começamos a conversar, e ele dizia, é isso mesmo, pastor, eu vou mudar a história. E ele já entendeu que ele tinha que orar, que ele tinha que ungir, que ele tinha que batalhar, que ele tinha que entender que Deus tinha um propósito eterno na vida dele, que Deus chamou ele para a vitória, que Deus podia mudar aquela circunstância. A oração pode mudar um ambiente. Meu irmão, os negócios não estão legal, assuma o comando das circunstâncias. Você é mais que vencedor diante dessa circunstância. Assuma o comando, comece a orar, profetiza na carteira, profetiza na conta bancária, profetiza na rua. Querido, às vezes eu saio aqui nessa rua, você não me vê, às vezes é cedinho, manhãzinha, muitos de vocês estão dormindo, eu saio nessa rua e eu começo a dar meus gritos, eu começo a dar ordem no mundo espiritual. Às vezes, uma época tinha uns pedreiros aqui, ouvindo eu orar, eles falavam, cedo já, pensando que eu estava bêbado aqui já, né? Para que Deus mudasse a tua vida, para que Deus mudasse a tua história, para que o mundo espiritual influenciasse a sua mente. Vocês estão aí, igreja? Mudar a circunstância. Homens mudaram o coração de Deus. Homens mudaram o ambiente a qual viviam. Queridos, quantas histórias nós temos? Jairo, com a sua filha morta, chegou ao mestre e falou, mestre, minha filha está morta, mas o Senhor pode mudar essa história, o Senhor pode mudar esse ambiente, amém, queridos? Queridos, não há vitórias, porque nós não pedimos as vitórias. Jesus diz assim, se você não importunar, se você não insistir, talvez você não será atendido. Então está na hora de se levantar. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo. Querido, levante de madrugada. Faça um jejum para orar. Está difícil. Está difícil. A economia diz que não vai ser legal esse ano. Mude a história da economia. Ah, mas não era o presidente, é culpa do governo. Não é culpa do governo não, meu irmão. É um mundo espiritual que precisa ser influenciado. Talvez é culpa tua. Ficou passivo, que aceitou a circunstância sobre você. Querida, a Bíblia nos conta da história de Bartimeu, aquele cego, lembra da história? Cego de nascença, ninguém dava valor, todo mundo já dizia, esse não tem mais jeito, e na beira do caminho ele gritava, ele dizia, Jesus, 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 de tanto ele gritar, Jesus parou para ouvi-lo. Ah, pastor, vai gritar? Esse é o segredo, não é o grito. É a persistência. Amém? Deus pode mudar o teu casamento. Deus pode mudar o teu quadro de saúde.
Deus pode mudar o teu quadro financeiro, tua realidade familiar. Deus pode abrir portas onde não há portas. Se você orar, Deus vai fazer milagre. Amém, queridos? Jesus diz assim: peçam, peçam, e Ele vai te dar. Busquem, e você vai achar. Bata, e a porta vai abrir. Amém? Aleluia. Queridos, ouçam isso, e vamos encerrar. As lágrimas não tocam o céu. Deus não se impressiona com lágrimas, mas a oração toca o céu. Amém? A oração se converte. Quando a oração se converte numa indignação, você consegue mudar o mundo espiritual. Você precisa ficar indignado com a sua história.